atualmente é diretora da Faculdade Internacional de Roma e vice-reitora de didática, professora catedrática de língua e tradução em língua portuguesa. Ela tem especialização, ela tem estudos pós-doutorais em filologia românica e investigação textual em Paris, onde obteve o diploma na Sorbonne de approfondir en étude portuguesa, brasiliana e d'Afrique lusophonie. Na Universidade dos Estudos de Túcia, ela foi professora associada durante 15 anos. Agora passa a palavra à professora, que fará o seu importante pronunciamento. Muito obrigada. Estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Tudo bem, mas Tá. você pode pôr a modo apresentação? Eu já fiz, eu já abri o meu PowerPoint. Sim. Mas, Já está? não, mas tudo arriba pode pôr a apresentação, modo da apresentação. Portanto, eu já estou a partilhar o meu ecrã. Já estou a partilhar o meu ecrã. Não estão a ver? Sim, mas não vemos grande. Não estou a perceber. Pronto, eu estou a partilhar o ecrã. Conseguem ver? Se não, como eu já enviei o PowerPoint, podem fazer vocês, não sei. Digam o que é preciso fazer. Eu estou a partilhar o ecrã convosco, não é? Podemos ver, não há problema mais. Se pode pôr modo apresentação, tipo abaixo. Ah, pronto, o modo de apresentação é... Deixa eu ver então, sim, está bem. É esse aqui, pronto. Estão a ver agora? Estão a ver? Sim, vamos ver. Exato. Sim, tudo bem. É esse. Ok. Obrigada, desculpem. Está bem. Então, pronto, eu antes de mais queria agradecer realmente a Maria de Fátima Batista, a professora Maria de Fátima Batista, por me ter convidado a este interessante colóquio. Não estava à espera de um colóquio nesta época, mas o entusiasmo da Maria de Fátima foi contagioso e então eu pedi e aceitei participar. Portanto, muito obrigada e obrigada a todos os ouvintes. Então, eu começo mas aqui não consigo ir para a frente, sim. É muito lento. Estão a ver? Eu não estou a ver o ecrã. Nada. É muito lento. Meu aberto. Você falou, vai que fica lento. Porque... É muito lento isso. Bom, começamos assim. Pronto, portanto, eu começo, digamos, leio o meu texto, que vai ser mais fácil do que eu falar livremente, não é? Pronto, a frase de Bertrand Russell, citada em 1959 por Roman Jakobson em On Linguistic Aspects of Translation, explica de forma muito concreta a razão da nossa presença aqui. Não pode entender a palavra queijo quem carece de um conhecimento não linguístico do queijo. De resto, é a todos conhecido o conceito que Jakobson tem de linguística, que supera amplamente as fronteiras tradicionais desta disciplina. As palavras por si só são incapazes de transmitir significados que não tenham bases numa experiência pessoal do objeto do discurso, para chegar à conclusão que qualquer palavra ou frase é sempre um fato semiótico. A relação entre significado e signum, signatum e signum é de uma palavra, não é nada mais do que a sua tradução em sentido amplo. Intralinguística ou reformulação, que interpreta signos verbais mediante outros signos verbais do mesmo idioma. A tradução interlinguística, a tradução propriamente dita, que interpreta os signos verbais mediante outro idioma. A tradução intersemiótica, ou transmutação, que interpreta os signos verbais mediante signos de sistemas de outros signos.
para não falar da transcriação muito produtiva no âmbito do marketing. Acrescentaremos aqui algumas reflexões sobre o conceito de outros signos paraverbais pertencentes a outros mundos interpretativos. Não verbais, como a língua dos sinais e a língua dos sinais táteis já codificada e sólidas nas suas organizações de sistema, outras formas expressivas paraverbais de intercompreensão, o pranto, em particular o das crianças, que traduzem as suas necessidades de comida, sono, dor, cansaço, e que todas as mães, sem particulares estudos, compreendem. O grito, usado às vezes por pessoas com perturbações artísticas, sons variados emitidos por manifestações de felicidade, tristeza, dor, medo, etc. Movimentos do corpo, como palmas ou estalidos dos dedos ou sapateado, entre outros, que produzem sons, ruídos que identificam uma mensagem. Ouvimos agora também exatamente a música, mas também por imagens, não é? Como a pintura, a música. Pensa-se, por exemplo, estava a pensar eu, na ópera, a ligação que há entre os sons e as personagens que aparecem ou os episódios que acontecem no palco. Estou a pensar, por exemplo, na Carmen, não é? De Georges Bizet, a sua capacidade de ligar cena e música. O filme, contar através de uma série de imagens, um guião, um texto. Posso continuar? Um texto, uma ideia, não é? Pronto, em particular, nos casos, por exemplo, de transtorno de espectro autista, podemos falar de habilidades comunicativas paraverbais, divididas em vocais e gestuais, não é? Movimentos do corpo, do rosto, que desenvolvem um papel principal na veiculação de significados denotativos e na externação das emoções, modalidade de expressão que prevalece sobre aquela verbal, através de atitudes comportamentais estereotipadas ou repetidas. Portanto, todos estes temas fazem parte, digamos, do que são os nossos estudos de tradução ligados exatamente à semiótica. Bom, a tradução dentro deste complexo sistema parte, portanto, de um conceito base. Entre dois indivíduos é sempre possível a comunicação, quaisquer que seja a condição física, psíquica, social e quaisquer que sejam as mensagens transmitidas. Portanto, toda a experiência cognitiva pode ser expressa adaptando, ampliando, reduzindo, mudando a terminologia mediante palavras ou outras expressões. Para o dizer com Roman Jakobson, toda a experiência cognitiva e sua classificação podem ser expressas em qualquer idioma existente. Quando há uma deficiência, é possível adaptar e ampliar a terminologia mediante palavras ou traduções emprestadas com neologismos ou mudanças semânticas e, por último, mediante circunlóquios. E vimos também mediante, evidentemente, outras maneiras. Hoje aqui, não passou, hoje aqui limitar-me-ei a organizar uma abordagem que, partindo de algumas obras de autores bem conhecidos da literatura brasileira, considere o metatexto ou texto de chegada na língua italiana com algumas problemáticas e soluções envolvidas inerentes à transposição de um código para o outro, examinando, portanto, as equivalências nas diferenças. Por esta razão, dentro do âmbito da tradução, vou considerar, sobretudo, os realia e os culturemas. Em tradução, os realia do latim medieval, as coisas reais, segundo as definições dadas por Florin e por Blauov, são elementos lexicais para denotar objetos, conceitos ou fenômenos exclusivos de uma determinada realidade que não possuem correspondências precisas em outros códigos linguísticos. Os culturemas são unidades fraseológicas definidas como elemento simbólico que os falantes de uma língua utilizam na sua comunicação oral e escrita para dar maior expressividade, cor, força e valor estético argumentativo à mensagem. A sua utilização reflete-se em palavras culturais, fraseologismos, piadas, slogans, ditados da história, literatura, religião,
e contos tradicionais. Nadar afirma, podríamos definir culturema como cualquier elemento simbólico específico, cultural, simple o complejo, que corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho, que sea suficientemente conocido entre los miembros de una sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia o modelo de interpretación o acción para los miembros de dicha sociedad. Tentaremos, portanto, examinar algumas dessas unidades para definir melhor o encontro das duas realidades, portuguesa, no específico variedade brasileira, e italiano. Antonio Prete, tradutor italiano de Baudelaire, afirma: traduzir quer dizer manter juntos, na sua própria língua, o estrangeiro e a própria identidade. A identidade do texto original e a identidade de quem traduz. A tradução implica, portanto, sempre uma operação semiótica, pondo em comparação sinais culturais que hão de ser interpretados para fazer sentido em duas realidades de significação diferentes, onde as palavras, como os outros sinais, incluindo o não dito, têm de representar uma realidade compósita para ativar aqueles processos de comunicação concretos de que se necessita para a inter-relação. Partindo da última tradução da literatura brasileira em Itália, Esaú e Jacó, de Machado de Assis, em italiano Esaú e Giacobbe, publicada por Maria Serena Felici no mês de abril de 2022, e na sua nota final, Felici afirma: em geral, traduzo evidentemente, em geral foi feita uma tentativa de dar ao texto-alvo as características estilísticas do texto-fonte, linguagem polifónica e polissêmica, ingredientes básicos da ironia machadiana. Recurso frequente a um elevado grau de subordinação que confere ao texto o caráter dialético autor-leitor típico de Machado e, sobretudo, a prosa, que tanto no léxico como na sintaxe insinua-se numa posição central entre o mundo áulico e o popular, criando uma nova linguagem literária para o Brasil moderno. Porque Machado tinha muito claro o papel da língua na produção de uma literatura acessível ao povo, que fosse ao mesmo tempo um espelho da identidade nacional e social, além de veículo da emancipação cultural. Desta forma, na tradução, Maria Serena Felici, professora de língua portuguesa, aqui comigo na nossa Universidade de Estudo Internacional de Roma, optou na diegese e nos diálogos por uma sintaxe e um léxico adequados ao nível de instrução dos protagonistas. Um dos fenômenos mais interessantes seja talvez a tradução das formas de tratamento feita nessa tradução, que tem respeitado o grau de formalidade presente no original. O brasileiro você foi traduzido para italiano como tu, enquanto as locuções de diferença, o senhor, a senhora, o pai, a mãe, etc., têm sido realizados com o voi italiano, típico do século XIX, porque atualmente seria o lei, a forma lei, mas foi recuperada a forma voi do século XIX. Dom e donna, senhor, senhora, como afixos em italiano, foram deixados na língua original como os mais realia. Uma referência à parte merece, no capítulo 95, a frase dava-lhe tu como nos versos, traduzida em italiano com a frase le dava del tu como é em poesia, aludindo ao desuso do pronome tu, substituído pelo você em português brasileiro, mas ainda por vezes utilizado em poesia na época de Machado e também na nossa época. Entre os realia principais, consideram-se nomes de lugar, odônimos, por exemplo, rua, praça,
Morro do Castelo, que podiam ser traduzidos como via, piazza, mas preferiu ela, mas também eu aceitei, digamos, a tradução, deixá-los assim, não é? Morro do Castelo, por exemplo, sendo os morros as zonas altas do Rio de Janeiro, as colinas habitadas, na sua grande maioria, pelas classes populares. Então, preferimos deixar desta forma. Os substantivos fazenda e cabocla, que não têm tradução para italiano, mas que foram ambas já introduzidas no dicionário online Treccani, que é, digamos, o maior dicionário atual da língua italiana. A primeira, por exemplo, fazenda, porque utilizada até pelo autor italiano Giovanni Pascoli, em 1855-1912. A segunda, caboclo, aqui na forma feminina, cabocla, identificado com a palavra crioulo, sudamericana, criollo, de matriz espanhola. In Brasile, diz assim a Treccani, meticcio nato da madre indigena e padre bianco. O caráter de cabocla, no romance, em particular, está ligado por Machado. Eu peço desculpa, que estou no meu gabinete, está a tocar o telefone num momento menos oportuno, mas eu não posso, espera que vou desligar, desculpa. Pronto, desculpem, está bem? Portanto, o caráter da cabocla no romance, em particular, está ligado por Machado a certos aspectos do folclore nacional. O pai da cabocla entoa uma canção popular que contém outros reália deixados na língua original. Por exemplo, o cocá, que é um chapéu usado pela população indígena, e sinhá, um termo com raízes na palavra senhora, com o qual os escravos anteriormente se dirigiam aos seus senhores. Até os escravos dos santos, no romance, falam da senhora chamando-lhe Nhã Baronesa, onde Nhã é a abreviatura de Sinhá e foi deixado no original. Diz-se também da cabocla que ela é originária do sertão, palavra do âmbito geográfico, que foi deixada na língua original, mesmo o nome da moeda, o real, antigo, foi deixado em português, assim como todos os seus múltiplos, sei lá, vintém, tostão, conto de reis, etc. O termo encilhamento também foi deixado como culturema, foi mantido como culturema, literalmente em Itália seria sellatura, mas é um nome pelo qual o período imediatamente após a transição da monarquia para a república ficou caracterizado do ponto de vista financeiro por uma especulação e uma enorme emissão da moeda e, portanto, não foi traduzido. O autor também faz frequentemente uso da intertextualidade de uma forma mais ou menos explícita. Um caso exemplar é a metáfora do capítulo 19, em que a vida de Natividade, cujo nome, pelo contrário, foi traduzido por Natività, para deixar entender o valor simbólico do nome ao público italiano, depois falaremos disso, é comparada com a viagem do navegador Vasco da Gama para as Índias, cantada por Luís Vaz de Camões, no poema Os Lusíadas, portanto, é esta referência. Os riscos repetidos da infidelidade conjugal são comparados às armadilhas do Titã Adamastor, que no Cabo da Tempestade, hoje Cabo de Boa Esperança, ameaçou os navios ao desencadear tempestades. Tétis, a mitológica Nereide, na epopeia camuniana, consegue neutralizá-lo, permitindo assim que Vasco da Gama e a sua frota superassem o perigo. Outra obra literária que Machado de Assis menciona é o Uruguai, um poema épico com o qual o escritor Basílio da Gama retratou o conflito entre nativos europeus no sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai. Cacambo, na obra, é um homem indígena que denuncia a crueldade dos colonizadores e é o portador de uma mensagem baseada na vitória da razão sobre o mal. Portanto, culturemas que foram deixados e foram enriquecidos nas notas. A tradutora é também capaz de detectar um problema cultural no texto machadiano, pelo qual decide de não intervir com correções. Por exemplo, no capítulo 8, de fato, diz que os nomes dos gêmeos Pedro e Paulo sugerem a tia Perpétua no momento em que ela recita o credo durante a missa e permaneceu entusiasmada sobre as palavras dos santos apóstolos, mas
nenhuma, diz a Maria Serena Felici, nessa tradução, nenhuma das pesquisas por mim realizadas esclarece qualquer versão do credo que contenha os nomes dos santos Pedro e Paulo. Portanto, é um erro cultural, mas que foi deixado desta forma. Uma explicação separada merece o nome de natividade, do qual estávamos a falar, que foi traduzido por natividade. A personagem em questão é, de fato, a mãe dos gêmeos, protagonistas do romance, que encarnam, numa chave alegórica, o Brasil da segunda metade do século XIX. É necessário especificar, antes de mais, que o nome verdadeiro, o nome de batismo, o nome próprio da mulher é Maria, como aprendemos no capítulo 1. Até o final do século XIX, de fato, era bastante comum no Brasil, como aprendemos, no Brasil, que as mulheres não recebessem o apelido do seu pai à nascença, mas que uma denominação como de Jesus fosse acrescentada ao seu nome próprio, aguardando para tomar o apelido do seu marido após o casamento. A mãe de Pedro e Paulo, portanto, é provavelmente chamada Maria da Natividade, e embora agora casada, aparece ao longo de todo o romance com esta combinação onomástica que a leva semanticamente de volta ao campo da maternidade. E ela é mãe como Maria, a Virgem, e ela é a Natividade, como a basílica que na terra se ergue no local onde a própria Virgem deu à luz Cristo, etc. As duas personagens encarnam os rostos, de fato, do Brasil moderno. Daí a escolha de optar, em vez de uma solução mais correspondente em italiano ao nome original, nós, por exemplo, podia ter escolhido, por exemplo, Natalina, que é o nome correspondente, ela escolheu o nome Natividade, em virtude do seu caráter abstrato, que leva a uma leitura em chave alegórico-metafórica. A tradutora escolhe, portanto, um caminho que seja o mais claro possível para o leitor, respeitando os valores polissêmicos atribuídos à situação. No que diz respeito ao resto dos nomes próprios, a linha seguida por Maria Serena Felici foi a redução da alienação, que pode ser vista na eliminação de acentos, por exemplo, em casos de pseudomografia portuguesa e italiana, para pensar os nomes Cláudia, Plácido, Perpétua, Custódio, Petrópolis, aos quais não lhe foi posto o acento. Na utilização de topónimos traduzidos onde existam em italiano, por exemplo, a cidade de São Paulo foi traduzida. Bom, os nomes de festas populares também é outro culturema relacionado com santos bem conhecidos também em Itália, a festa de San Giovanni e San Sebastiano. Referências à atualidade são, por exemplo, o golpe republicano, Petrópolis, a cidade de Pedro, ex-imperador. Portanto, temos aqui o texto, não é? E debaixo a tradução. Ou seja, vejam vocês que o nome, apesar da origem, ficou e ficará, e foi traduzido com guardate il nome, nonostante la sua origine, è rimasta e rimarrà sempre quella. Portanto, é o manter, o conservar, digamos, o que faz parte do mundo da cultura. Nas notas ao texto explicam-se todos os culturemas de forma discursiva. Machado, em Itália, começou a ser traduzido a partir do ano de 1928, portanto, esta é só a última tradução que eu analisei com pormenor. Começou com a tradução Memórias Póstumas de Brás Cubas. A sensibilidade perante os aspectos tradutológicos nasce muito depois. Se calcula que ainda na terceira edição da mesma obra, por mão de Laura Marchiori, em 1953, ainda não se tinha a necessidade de explicar ao leitor as escolhas do tradutor para fornecer a chave de leitura do próprio romance. Apenas uma nota introdutória, como explicação da biografia do autor e da sinopse do romance. Realia, postos em itálico, e poucas notas no texto a explicar o próprio termo. É toda a ajuda intercompreensiva que se oferece ao leitor. Elementos geográficos para determinar espécies endêmicas, Tinhorão, só vou dizer os nomes em português, e depois vocês têm também a tradução em italiano. Tinhorão, Cará, Beija-Flor, Goiaba.
objetos etnográficos, como Cuba, ou comida e bebida, como a luá, angu, reálias ligados à política e à administração, Capitão Moura, o folclore, solo, auto. Para os nomes próprios, a escolha de Laura Marchiori, uma das primeiras tradutoras de Machado, é a de acrescentar uma nota, como por exemplo, Lugero Barata, e diz assim, barata significa scarafaggio, para explicar o que é uma barata, não é? Para evitar a incompreensão perante o que o próprio Machado afirma, descrevendo a personagem como funesta, sujeita a brincadeiras por parte da rapaziada, não é? Claramente tem que explicar algumas personagens, como Evaristo Ferreira da Veiga, Padre Manuel Bernardes, Padre António Vieira, Dom Manuel I, Dom João VI, Luís de Camões, Carreiro Lobo, etc. Portanto, os culturemas são todos culturemas pelos quais será necessário intervir, oferecendo ao público italiano elementos de referências históricas e, claro, estas referências são postas em nota. Segue o mesmo percurso Laura Marchiori quando, em 1958 e depois, em 1967, traduz respectivamente Dom Casmurro e Quincas Borba, enriquecendo-os de notas que expliquem os numerosos culturemas utilizados por Machado de Assis. Não vamos entrar no detalhe de todas as obras traduzidas e de todas as técnicas de tradução utilizadas pelos tradutores italianos de Machado de Assis, mas o que importa sublinhar é reparar que o autor brasileiro utiliza mais culturemas, mais marcadores culturais do que reália, porque a sua obra quer representar o Brasil, ou os Brasis da segunda metade do século XVIII. Quer reproduzir uma realidade toda brasileira e, por esta razão, recortada no âmbito cultural local. Passamos só a Guimarães Rosa. Eu não vou conseguir tratar da última autora que tinha pensado, que é a Clarice Lispector, mas pelo menos a Guimarães Rosa, vou dizer duas coisas, não é? Só embora temos Guimarães... 2 minutos. Então, é exato o que me fica. Embora Guimarães Rosa seja definido como regionalista, e é o primeiro olhar mais ligado ao mundo fechado numa área particular do Brasil, a sua visão da realidade e a sua estética são orientadas ao mundo simbólico. O seu olhar é dirigido ao gênero humano, mais universal, menos ligado aos culturemas e mais virados para os reálias, que descrevem, mas não fecham, entram no particular, mas não delimitam num tempo específico. O homem, mergulhado na sua realidade geocultural e geossocial, reproduz-se num espaço infinito. Alguns exemplos só para demonstrar a riqueza de reália evidenciada por Guimarães Rosa, ao examinar o Grande Sertão Veredas, 1956, tradução italiana de Feltrinelli, por Eduardo Bizzarri, o glossário posto no final não consegue reunir todos os inúmeros reália do seu texto. Assim escreve numa carta Guimarães Rosa ao Bizzarri. Acerca da excessiva massa de nomes, de árvores e plantas, eu também já pensara nisso, ou seja, em quê? Um glossário enorme desses sufocaria tudo. É uma carta que o Guimarães Rosa escreve ao tradutor, né? Um glossário enorme sufocaria tudo, a não ser que depois e fora do glossário, lá no fim, em letrinhas miúdas, viesse este apêndice botânico, só para satisfação e curiosidade de alguns, e funcionando como atestador da rigorosa acurácia do tradutor e do editor. Assim, a ideia do glossário reduzido a algumas palavras temáticas que exigem ampla explicação, etc., é a que merece, é que me parece acertada e imodificável, aprovadíssima então. Portanto, o glossário, de fato, o glossário posto no fim do Grande Sertão, que de toda forma informa sobre 56 palavras, mesmo assim é um grande glossário, não contém todos os reália que aí se encontram e que não têm, obviamente, correspondência com o mundo italiano. Um exemplo é só o que vocês estão a ver, não é? Ben TV, etc. Portanto, desta forma, apenas vou dar, não vou ler, não é?
Em nenhum lugar se explica o que são os gerais, mas através do uso do itálico e da inicial maiúscula, aponta-se para o fato que se trata de um lugar geográfico sobre o qual o leitor poderá se informar. Desta forma, o texto italiano está repleto de itálicos, aos quais nem sempre corresponde um item no glossário, nem nota. Não interessa. Pelo contrário, é o efeito que o tradutor, conjuntamente com o autor, quer dar ao leitor. A vontade do autor e do tradutor com ele foi exatamente a de deixar o leitor no seu estranhamento, na consciência de que o mundo representado identifica uma realidade alheia, que tem de ser transmitida através de uma alienação, que com o passar da leitura se torna cada vez mais familiar, numa introspecção e numa assimilação do espaço e numa interação com as personagens. Portanto, Machado de Assis poucos reália e muitos culturemas, porque o foco é na história, na atualidade. Guimarães Rosa, muitos reália, poucos culturemas, porque o foco é o sertão, o lugar marcado diatopicamente, mas que depende da história para baixar a lente na ancestralidade humana. Eu agradeço muito e deixo, portanto,